A paz do Senhor a todos. Eu sou Davi Alves de Oliveira e você está no canal Moldados por Cristo. Bom, como vocês viram, o canal, o vídeo começou diferente hoje. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal e eu acho que de memória, assim, ficou mais ou menos, deu para ouvir pela primeira vez um hino aqui no canal, mas, enfim, depois de tanto tempo, mais outro vídeo aqui no canal. Como está escrito lá nas informações, vai ter vídeo sempre que possível, então vamos estar tentando postar mais vídeos aqui no canal mais regularmente. Mas, enfim, diante dos outros vídeos que iam ter, que eu coloquei, decidi postar vídeos mais curtos, para não tomar muito tempo. Tinham vídeos que estavam muito longos, mas vídeos mais curtos com propostas mais de devocional como este aqui, como uma reflexão. São agora começando do livro de Gênesis, mas pode ser que ela mude de acordo com aquilo que for inspirado, com aquilo que o Senhor propuser a fazer o vídeo. Então, que Deus o abençoe mais esse dia aqui no canal. Eu sou Davi Alves de Oliveira e você está no canal Moldados por Cristo. Espero fazer mais vezes, começar assim, mas requer mais treino. Então, enfim, vamos começar. Eu gostaria de trazer uma reflexão relacionada ao livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 7. E a reflexão de hoje está nesse versículo que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Como vocês sabem, eu já postei um shorts aqui no canal também relacionado ao livro de Gênesis. Mas enfim, qual é a reflexão que eu gostaria, que algo interessante nesse texto que pode ser observado? É nada mais, nada menos a forma como o ser humano é criado. Porque se você for perceber em Gênesis, indo direto ao ponto, Deus diz que ele faria um semelhante a ele, a sua imagem e semelhança. Perceba, não é igual a ele, é a sua imagem e semelhança. E aqui nós vemos uma diferença grande, porque o ser humano não é Deus, mas ele é o reflexo da imagem de Deus. É igual fazer uma imagem de um chapéu e dizer, esse aqui é um chapéu. Não, esse aqui não é um chapéu, é uma imagem de um chapéu. Ele vai fazer reflexo ao chapéu verdadeiro. Da mesma forma, essa obra vai glorificar ao Deus verdadeiro. E Deus vai ter o relacionamento com essa criatura. Então, nisso que é formado o ser humano. E Deus cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança e o abençoa. Mas o interessante é a forma como o ser humano é criado. E aqui revela uma das características mais firmadas e conhecidas que nós temos de Deus, que é a característica que ele tem de confundir, de utilizar as coisas que são mais tímidas para que se expressem com maior vigor, ou as mais tolas deste mundo para confundir as sábias. Não fazer da forma como se faria convencionalmente, para que seja conhecido o que ele fez, que ele pode fazer e que ele é adorado. Então nós vamos perceber que, diferente de toda a criação, na qual Deus pega o homem, poderia simplesmente dizer que surge uma criatura que é a minha imagem e semelhança e surge. Não, Deus faz diferente. Ele não cria o homem de algo que apenas da palavra, do verbo, não traz existência a algo que não existe. Pelo contrário, o homem vai ser feito de algo que já existe. Deus vai pegar o pó da terra. Deus vai pegar o pó da terra para fazer a sua imagem e semelhança. E é interessante, porque se nós percebemos e entendemos que o homem é feito do pó da terra, sabendo que o pó da terra, enfim, em nosso dia a dia, ele não serve para tantas coisas, na verdade nós queremos limpar, tirar o pó, o que nós podemos entender com isso? Bom, primeiro entender que Deus é soberano e maravilhoso a ponto de fazer de algo simples como o pó da terra algo profundo, algo que aprende, algo que se relaciona como ser humano.
E segundo, para o ser humano, é entender que apesar de que ele é a imagem e semelhança de Deus, apesar dele entender que ele pode aprender, que ele pode se relacionar com Deus, que ele tem capacidade de fazer muitas coisas, ainda assim, ele é pó. Ele é pó da terra. Veja que versículos depois, lá em Gênesis, aqui em Gênesis, quando Deus vai falar com Abraão, quando ele vai falar com Abraão em si, Deus vai falar, poderia eu esconder alguma coisa de Abraão, visto que ele segue a minha palavra, que ele gerará uma descendência, que eu tenho, que eu convivo com ele, é claro que eu estou parafraseando, que ele tem intimidade na minha palavra, que ele seguiu as minhas instruções, e Deus vai falar para Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão vai interceder por causa de Ló. Tanto que Abraão reconhece quem ele é e ele fala: Senhor, não fique zangado comigo, porque eu sou pó e cinza. E aqui está. Nós podemos e temos sim capacidade de fazer muitas coisas, contudo, temos que entender que, antes de tudo, somos pó. Não somos nada sem ele. É isso que Deus faz lembrar a Adão depois que ele peca. Do pó você veio e para o pó você vai voltar. Outra coisa também, outra característica, e que reafirma isso, é a dependência. Deus sopra nas narinas do homem e faz dele alma vivente. Ele faz o ser humano um ser diferente, uma alma que vive, uma alma diferente, um ser diferente de todos os outros criados, que não segue uma natureza, mas que vive de uma forma diferente, porque a vida dele vem do fôlego do próprio Deus, vem do Espírito do próprio Deus, vem do próprio Deus, e é esse elo de dependência que faz com que ele dependa de Deus, com que o homem dependa de Deus. Deus tem um relacionamento. Contudo, a diferença é que Deus vem antes do homem e ele não depende de ninguém, mas ele fez o homem dependente dele, para que assim ele saiba que antes de tudo, antes desse alma vivente, ele tem vida nele. E isso é um fato de gratidão. E da mesma forma, o ser humano precisa entender que mesmo ele estando vivo, sem a presença de Deus, ele continua com aquele vazio no coração que todos têm quando Deus não está com ele, quando Deus não habita em seu coração. E isso é o fato importante, que é a criação do homem. E é interessante como Deus faz. Deus poderia ter criado um ser semelhante a ele, que não fosse de um material como pó da terra, com mais resplendor, com mais coisas, algo que pudesse ter muita excelência e ficar já próximo da sua presença. Sim, poderia ter feito. E mais só que ele fez algo assim. E este foi pior, porque desejou estar acima do trono de Deus. Olhou para si mesmo, para o seu próprio ser revestido de pedras preciosas, e disse: colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Contudo, ao ser humano, apesar dele ter todas essas capacidades, ele ainda depende de Deus. Apesar de Deus lhe dar a liberdade de escolha, e assim fazer com que se desenvolva, assim como Adão escolheu, e a humanidade toda vem vivendo em pecado. Assim, mas sabendo que é dependente de Deus, porque uma escolha foi feita. Da mesma forma, precisamos entender que nós somos pó e que nós viemos dele. E se você for perceber, essa criação, ela é semelhante com a criação da mulher, do homem e a mulher, mas só que essa já é outra parte e pode ser sugestão para outro vídeo. Contudo, o que nós precisamos entender é que, apesar das coisas que nós fazemos, desenvolvemos e vivemos, de nada adiantará se nós olharmos para as nossas capacidades e não entendermos de onde viemos e como nós fomos formados. Nós somos pó. No final, esse corpo irá embora. No final, as suas realizações, você vai realizar muitas coisas, e essas coisas podem até ficar durante um tempo, mas você não estará mais aqui. Da mesma forma, podemos ver que você pode até estar vivo, mas não vive, não tem aquele sentimento de completo no coração.
E você que vive em Deus, não se esqueça de que és pó, assim como esses não se esqueceram de que eram pó, apesar de Deus lhes ter prometido grandes coisas como Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma, é necessário nós entendermos que nós somos dependentes dele e que se nós quisermos nos desenvolver nele, é necessário abrirmos mão de várias coisas e darmos espaço para a dependência da sua palavra. E essa é a reflexão que eu gostaria de ver. Quanto nós temos entendido, primeiro, que antes de tudo nós não éramos nada, nós éramos pouco, e que é por causa dele, é pela graça daquilo que ele tem abençoado em cada dia que nós temos feito muito. Segundo, de tudo isso, o quão dependente nós somos dele, a ponto de reconhecermos essa humildade. Primeiro, de reconhecermos que antes dele não era nada. Segundo, quão humilde nós somos a ponto de reconhecer o que nós conseguimos alcançar ou não, ou que nós podemos ser falhos. E terceiro, quão grato nós somos por nós termos desenvolvido tudo isso, por começando bem, por saber que não apenas como pó, mas como você era antes, talvez alguns anos atrás, e agora, como tem se desenvolvido, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja no Evangelho, no viver do Evangelho, o tanto que Deus lhes tem aprofundado ou não. O quão grato tem sido por todas as coisas que ele tem feito. Essa é uma reflexão que precisamos ter, porque nós fomos criados, mas não da forma como se imagina, que nos fez para fazermos grandes coisas, para termos intimidade com ele. Contudo, não é de qualquer jeito, porque antes de tudo, nós somos pó, e ele nos deu um sentido, nos deu alma vivente. Que Deus venha abençoá-lo em mais esse tempo e venhamos entender essa verdade em Cristo. Que Deus venha abençoar e guardar mais esse dia também. Mas, enfim, que Deus venha abençoar e temos mais outros vídeos parecidos ou semelhantes. Sugestões aqui são bem-vindas também. E que venhamos conhecer e aprofundar e entender o que é ser dependente, o que é ser pó, o que é viver na palavra de Deus e ser transformado por ele. Então, que Deus os abençoe mais esse dia e mais essa semana. Espero continuar fazendo vídeos assim e até mesmo tocar como foi hoje. Talvez com maior treino, com maior prática, mas enfim, que Deus os abençoe e tenha um ótimo dia para a honra e glória em nome de Jesus. Qualquer sugestão, qualquer pedido, coisa, deixe aqui nos comentários, aquilo que for útil, aquilo que for bom, agradável, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.